Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. O nosso boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela FEB TV, é isso? TVC? Não, é FEB TV. E muitos que não puderam aqui estar presentes, que possam nesse instante nos acompanhar através da internet, da TV fechada, e nos intuam, nos emanem bons fluidos para que a gente possa executar o trabalho proposto pela espiritualidade na noite de hoje. Sempre é importante frisar, e quem já me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu sempre menciono que o trabalho ele é preparado pela espiritualidade e nós emprestamos os nossos veículos físicos para que ele possa então ser colocado em prática. Também costumo iniciar a nossa conversa quando me coloco aqui à frente, numa data como a de hoje, onde a responsabilidade é sobre uma palestra, como disse o nosso irmão, especial. Sempre é bom salientar que o título de palestra especial serve apenas para ser mais uma ferramenta atrativa para reunir aqueles simpáticos à doutrina, frequentadores, que desejam aprender um pouco mais sobre ela. Porém, de especial, o palestrante, esse que vos fala, não tem absolutamente nada. Nós aqui nos colocamos na mesma condição de igualdade que os meus irmãos, até porque somos tão necessitados quanto, justamente para aprendermos em conjunto, crescermos com a proposta cristã do estendei a mão àquele que está ao vosso lado, e assim nós podemos progredir em conjunto. A gente sempre precisa estar bem atento para não deixar, principalmente agora estou falando aos trabalhadores espíritas, que a soberba suba a nossa cabeça e às vezes, por considerarmos que estudamos, que lemos, que frequentamos um pouco mais a casa espírita, nós estejamos mais preparados que os demais. Isso não é verdade. Então, gente, Allan Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, conhecedor que era da condição humana e das suas necessidades, ele fez todas as perguntas contidas no Livro dos Espíritos, justamente visando alcançar da espiritualidade do mundo invisível as respostas necessárias às condições de infelicidade, de dor e sofrimento da humanidade. Ele conhecia as pessoas, conhecia as suas necessidades, era um estudioso, era alguém voltado às questões humanas e direcionou essa proposta do Livro dos Espíritos, porque sabia
que era uma doutrina nascente, que iria revolucionar a condição da vida humana e que deveria permanecer com o homem durante toda a sua existência dali por diante na Terra. E uma das perguntas que Allan Kardec fez foi a pergunta, a questão 920, onde ele fez a seguinte indagação aos espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Prestemos bem atenção, meus irmãos. Kardec toca num ponto crucial da vida humana: felicidade. Pergunta aos espíritos, que são aqueles que já viveram na Terra e que agora encontram-se vivos no plano espiritual. São da falange de espíritos amigos, do espírito de verdade. São emissários de Jesus junto à Terra para auxiliar-nos na caminhada. Então ele questiona a espiritualidade sobre a possibilidade da felicidade completa na Terra. E a resposta dos irmãos espirituais foi a seguinte: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Dele quem? Do homem. Porque a pergunta é: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E eles, apesar de dizerem que não nos deixam desalentados, não nos deixam no desespero, apenas com uma resposta direta e objetiva, dizendo que nós não somos capazes de gozar de plena felicidade. Eles vão além. Eles dão a resposta, mas também dão a esperança, ao dizerem que nossa é a capacidade de suavizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível. Alguém pode perguntar ou se questionar agora: Jean, tu não vieste com a proposta de falar sobre a gratidão em nossas vidas? E agora inicias falando sobre a felicidade? Será que o Jean enlouqueceu e vai mudar o tema da palestra? Não. Até porque o Pedro disse que aqui embaixo de mim tem um alçapão. E ele está com um botãozinho ali. Primeiro ele me ameaçou com o tempo: se eu passar de 1 hora, alçapão. Mas se eu mudar o tema, eu tenho certeza também que ele vai alçapão. Gente, quando nós nos propusemos a vir à doutrina espírita, é porque nós já procuramos as respostas para as nossas vidas em todos os lugares possíveis e imagináveis. Já corremos o mundo, já fomos nas religiões A, B, C, D, E, até Z. E aí viemos procurar a doutrina espírita. Por que eu digo isso? Porque o espiritismo, ela é a manifestação daqueles que não possuem mais corpos, ou seja, dos vivos do mundo invisível. E todo mundo tem medo de fantasma. Então a gente só procura a doutrina espírita, o espiritismo, como última solução, quando, claro, não somos de origem, de família de origem espírita. Mas isso é natural. Já procuramos tudo, e aqui quando nós chegamos à necessidade de nós nos propusermos a estudar, a aprender. E o aprendizado, ele não se dá com um ponto único, objetivo,
simples, isolado do contexto. Há necessidade de estudarmos o contexto completo para que a gente possa apreender, que é mais do que aprender. Então, é sim necessário falar sobre a felicidade, para entender que a felicidade não é desse mundo, segundo a espiritualidade nos diz. Nós, expositores, repetimos isso constantemente aqui na tribuna, que a felicidade não é deste mundo. Porém, nós precisamos embasar as nossas afirmações. E, obviamente, é no Livro dos Espíritos, na obra básica, na principal delas, na primeira, na questão 920, como eu acabei de citar. Mas os Espíritos, Allan Kardec ainda não contente, ele na questão seguinte, 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Kardec começa a pergunta fazendo uma afirmação. Tenha consciência de que nós só seremos felizes quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Olha só, gente. Já que os Espíritos disseram que nós não somos capazes de ser felizes completamente na Terra, e que depende de nós suavizar os nossos males, Kardec já emendou. Bom, felicidade completa não dá? E a relativa, será que dá? Porque, senão a vida no mundo, a vida na Terra seria um vale de lágrimas, seria um vale de tormentos, seria o inferno, como foi descrito por Dante. Mas os Espíritos responderam, e a resposta é um pouco extensa, não vou lê-la completamente. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Aqui está a nossa relação com a felicidade relativa. Nós podemos ser feliz relativamente. O tanto quanto nós pudermos nos forrar, nos proteger dos males que a vida nos pode proporcionar. A vida na Terra. Ah, mas a vida, os males que a vida nos proporciona, então Deus nos relegou a uma existência na Terra, sabendo que a vida nos proporcionaria males? Não foi Deus, não é a Terra. Os males são oriundos, obviamente, da relação de convívio. Nós vivendo uns com os outros, nós nos relacionando, espíritos imperfeitos, atrasados, ainda moralmente muito inferiores, nós vamos nos relacionando e a nossa inferioridade tanto atinge aos outros, quanto a inferioridade alheia também nos atinge. Então, não é culpa de Deus, é resultado do livre-arbítrio. Deus não nos outorgou com a liberdade de escolha, não nos deu a possibilidade de decidir os nossos destinos, o nosso caminho. Se não tivesse feito assim, nós seríamos marionetes em suas mãos e faríamos apenas aquilo que Ele desejasse. E que mérito nós teríamos pelas conquistas? E que demérito nós teríamos pelos erros? Não, não é assim. Nós somos livres para as escolhas. E nessa liberdade nós expomos aquilo que possuímos como bagagem, como conteúdo. E todo mundo, tanto aqui presente, quanto na sociedade à nossa volta, não é nenhum de nós somos espíritos recém-criados.
Nós já trazemos uma bagagem intelecto-moral muito grande. Já vivemos algumas encarnações. E por isso, nós fazemos os outros sofrer. Na questão 937, Kardec pergunta: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Kardec fala sobre a ingratidão. Hoje a proposta é falar sobre a gratidão em nossas vidas. Calma, gente, já vou chegar lá. Vocês sabem que eu falo mais do que o homem da cobra. Sempre brinco aquele para que os antigos conheceram, que era lá da Praça 15. Eu agora percebo que eu estou ficando antigo. Eu conheci o homem da cobra. Mas nossa relação é frágil com as pessoas. E nos amarguramos pela ingratidão. É muito natural que nós dispensemos determinada expectativa sobre os nossos atos. Nós fazemos as coisas aos outros, nós nos relacionamos, nós nos comportamos, na grande maioria das vezes, com um grau de expectativa muito grande. Nós esperamos algo. Então, e não é somente a gratidão, ela não tem somente a relação humana, não, gente. Eu vou falar hoje sobre a gratidão humana e sobre a gratidão divina. A gratidão com o lado espiritual, que também é bastante forte. Vocês podem perceber, hoje, eu estou pautando muito a palestra no Livro dos Espíritos. Porque a gente não pode vir aqui somente falar sobre coisas do nosso cotidiano e não vincular a nossa falação às obras básicas. Porque vocês precisam ir fazer o dever de casa depois. Vocês precisam ir folhear o Livro dos Espíritos e ver. O Jean falou corretamente. Ele está dentro da obra básica. 913, a questão. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes. O egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. A resposta continua. Não vou me prender à leitura. Egoísmo. A cada passo que nós damos na direção do progresso, na direção do conhecimento, do autoconhecimento, para buscar a reforma íntima, nós tropeçamos cada vez mais nessa palavrinha. Egoísmo. Nós somos ególatras. Ego, eu. Primeiro eu penso em mim. Depois eu penso nos outros. E vocês sabiam, meus irmãos, que nós podemos fazer a caridade egoisticamente? Quando nós fazemos o bem para alguém, e esse alguém não nos é grato, e essa ingratidão nos amargura, conforme a questão do Livro dos Espíritos que eu acabei de citar, nós fizemos a caridade egoisticamente. A proposta é nós fazermos a caridade sem esperar retribuição. É nós agirmos, termos a conduta, um comportamento diante dos nossos irmãos. Quem são os nossos irmãos? Perguntaram a Jesus. Quem é meu irmão? Perguntou o doutor da lei a Jesus. É todo aquele que estiver próximo a nós. É o nosso próximo. É o mais próximo. Então não importa se é família, se é colega, se é trabalho, se é sociedade lá fora, estranhos, todo aquele que se relaciona conosco de alguma maneira é o nosso próximo. Então, enquanto nós agirmos com o egoísmo, enquanto nos magoarmos, nos amargurarmos pela ingratidão, é
a ingratidão será, sim, um grande problema nas nossas vidas. Aí nós vamos recorrer nesse instante a Mateus, no capítulo 6, versículo 3. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a tua direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Gente, está intimamente ligada à questão da gratidão nas nossas vidas. Porque a gratidão, ela é o sentimento resultante dos nossos atos. Quando nós praticamos algo, segundo a orientação da espiritualidade, segundo a orientação de Jesus no seu Evangelho, nós devemos fazer com que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. Então, isso nos ensina ao desprendimento. A proposta de fazer a caridade sem esperar o pagamento, o galardão. Porque, segundo o nosso mestre já disse, para que teu Pai que vê em secreto te recompense. E aí tem muita gente, sabiam, e há um grande número de relatos na doutrina espírita, de criaturas que foram caridosas durante a vida, mas que chegaram na espiritualidade e se viram em situações difíceis. Por quê? Porque trombeteavam a caridade, porque davam com a mão direita e faziam com que a esquerda soubesse. E aí, o que acontecia? Já haviam recebido a recompensa na terra. Chegavam na espiritualidade e diziam: não, mas eu fui caridoso, agora está na minha vez de receber a paz, de receber o céu. E aí a espiritualidade, é claro, respeitando o livre-arbítrio e sabendo que o que nós fazemos está gravado nas nossas consciências, dizia: olha para dentro de ti, analisa-te, porque a recompensa tu já recebeste na terra, não tens direito a mais nada aqui. Volta, regressa à carne e vá trabalhar novamente. Assim, gente, eu vou pular aqui, essa historinha aqui é para o final, mas não posso esquecer, tá, Pedro? Me lembra daí. Não esquece do alçapão. A gratidão a Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre a gratidão humana. Nós vamos citar alguns exemplos do comportamento, mas tem a ver com a historinha. Eu já vou fazer uma pergunta para vocês, vou deixar no ar, tá? Alguém já abriu o seu paraquedas hoje? Guardem a pergunta, que nós já vamos conversar sobre isso. A gratidão a Deus, a gratidão a Jesus, aos Espíritos, aqueles que vêm ao nosso encontro para nos auxiliar. Gente, Jesus é o guia e modelo para a humanidade. Kardec também perguntou no Livro dos Espíritos qual o modelo, o guia e modelo para a humanidade. E os Espíritos deram a resposta mais curta da filosofia humana, porém a mais abrangente: Jesus. A resposta do Livro dos Espíritos é essa: o guia e modelo para a humanidade é Jesus. Então, quando nós estamos nos propondo a estudar, a entender o comportamento humano,
a entender a nossa vida, as questões à nossa volta. É claro que nós necessitamos utilizar da vertente religiosa da doutrina. Ou seja, o Espiritismo, ele é pautado por ter 3 vértices. 3 é um tríplice aspecto, um tripé, que o sustenta: ciência, filosofia e religião. Então nós vamos nos reportar, porque enquanto eu estou falando aqui, eu estou utilizando da vertente filosófica. Eu estou filosofando, questionando, fazendo perguntas, buscando respostas, alcançando o resultado.